uma vez mais no seu solo na Terra, que ele é bem específico, né, referente à questão do que ele está se referindo. Ele coloca mais um nome, né, que de certa forma erige isso que ele denomina como espírito moderno, esse espírito essencialista, né, que é onde, de certa forma, vai surgir não, né, mas digamos assim, onde vai se fortificar a noção de indivíduo moderno, né, cheio das suas preconcepções, né, um indivíduo democrático, cheio das suas preconcepções, cheio de cristalizações, né, e cheio de degenerescência de vida, né, digamos assim. E aí ele segue, né, impetuoso como um vulcão de lama, e com aquela eloquência excessiva, rumorosa, vulgar, com a qual sempre falaram os vulcões. É isso. Alguma questão a colocar aqui inicialmente antes da gente fazer um breve resumo aqui desse quadro? Não? Rose, alguma coisa? Ficou sem palavras. Oi, não, eu me confundi aqui. Não, estava vendo como é que é? Vamos jurar, o plebeísmo é a ascendência dos plebeus na Inglaterra, que ele coloca, né? Uhum. Peraí. Aqui, eu sempre ouvi falar que É isso. Os comuns, assim, os plebeus mais chiques do mundo, que mais imitaram os aristocratas, foram os ingleses. Isso faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Mais do que os franceses. Faz todo Bem sentido. mais, nossa. E faz todo sentido diante de tudo isso que ele está colocando aqui, né? Porque, na verdade, essa subversão moral, digamos assim, dos plebeus dentro desse contexto do diagnóstico genealógico que a gente faz, na verdade, eu não gostaria de utilizar essa palavra, porque ela se torna um pouco complicada e pode ser mal interpretada, mas se torna como um desejo de contraposição de lugares, de troca de lugares, digamos assim. E não, Nietzsche fala, inclusive, que não importa se você é escravo no sentido literal, escravizado, mas você pode ter uma moral de nobre, no sentido de que você pode criar valores, né, a partir de si mesmo, a partir da sua relação para com o mundo. Inclusive, o próprio Camus vai se apropriar dessa questão em Nietzsche, quando ele vai falar da questão do mito de Sísifo. Ele está baseado estritamente nessa questão aqui, né? Que é necessário imaginar Sísifo feliz, ele está baseado necessariamente em Nietzsche aqui, nessa questão, né? Porque, mesmo diante da situação mais adversa, até o próprio Frankl vai também se apropriar dessa questão posteriormente, né? Viktor Frankl. Você pode, de certa forma, se estabelecer de um modo, digamos assim, de uma vida que não se torne adoecida. Ela pode degenerescer, né? Porque tudo que vive tende a essa degenerescência inevitavelmente, tanto diante de todos os aspectos fisiológicos, porque Nietzsche não entende o corpo apartado digamos assim, da alma, disso que a gente entende como alma, né? Costumeiramente, ou como queiram chamem de racionalidade, ou seja lá o que for. Mas é um estado fisiopsicológico, né? Uno, digamos assim, né? Que é degenerescente, mas mesmo em sua degenerescência, ele pode, de certa forma, fazer um elogio à vida. E foi esse o conflito de Nietzsche até o fim da vida, inclusive, né? Conseguir lidar com seus arrobos, de uma composição adoecida perante a vida, inclusive nas suas últimas cartas, né? Antes de ele ser acometido pela doença que lhe causou demência, de um modo geral, né? Foi esse o conflito que ele viveu de modo prático na vida dele, né? Digamos assim. Essa é a proposta dele, e ele se propôs a viver isso, né? Mesmo sucumbindo, né? Fazer esse elogio à vida a qualquer custo. A vida em toda a sua, digamos, completude, né? Sem negar a vida, sem se pretender colocar os conceitos acima da vida ela mesma, né? É esse o movimento que ele está falando, está tratando aqui em certo sentido. E aí, isso se trataria justamente de um estabelecimento de valores, e não simplesmente de uma
de um modo reativo de existir, de um modo, digamos assim, escravizado ao conjunto de valores já estabelecidos, né? E aí, e você colocou muito bem, né, que essa questão aí a Rosa colocou, né, referente ao que concerne que os plebeus ingleses são aqueles que mais bem imitavam os nobres, né? Faz parte dessa impossibilidade de criar parâmetros para si, mas simplesmente, digamos assim, essa impossibilidade de criar valores, né? É uma ode à imitação, uma imitação que por muita Apropriação. de uma eu não diria nem que é uma apropriação, porque quando você se apropria, você instrumentaliza e eu acho que de certa forma você criaria algo. Mas é uma repetição, mesmo que seja pelo contrário, digamos assim, né? Eu acho que seria isso nesse contexto. Eu não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, algo a colocar nesse contexto aqui. Vou ter que ruminar. Mas assim, até que Foi pouco. Eu gostei muito desse quadro aqui, foi relativamente tranquilo. E aí, né, vamos chegar aqui, acho que a gente finaliza aqui, né? O 5, o 5 é interessante que vocês leiam o aforismo lá de Para Além do Bem e Mal, que eu coloquei já lá no Telegram, que eu pensei que a gente ia chegar hoje, mas não chegamos. Mas estamos no 5 aqui, porque vai remontar algumas questões e algumas especificidades no que concerne a relação de Nietzsche com arianismo, que vai resvalar justamente naquela questão tão manjada e que a gente sabe muito bem que não tem relação, mas que é necessário a gente estar atento às especificidades com a questão do nazismo, né? Vai ter várias especificidades aqui, de indicações aqui, que não vou encerrar aqui, mas vai ser o primeiro momento, né? E é um texto um pouco mais multifacetado. E outra questão também, eu gostaria que a Rose me mandasse alguma coisa específica, aquela questão da crítica à história, para poder dar uma olhada e poder possivelmente trazer alguma questão na próxima relação e no próximo encontro, na próxima aula, né? E no mais é isso, leia esses 5, né, junto com aquele aforismo lá que eu coloquei lá do Para Além do Bem e Mal, que já está lá no grupo, né? E ruminar aí o 4, né? E tentar fazer uma contextualização já no próximo encontro e me mandar as indicações do que foi mencionado acerca dessa crítica à história do século XX, em detrimento do século XIX. Tá bom. Ok. Alguma questão a mais? Alguma colocação? Alguma problematização? Alguma lamentação? Não, eu só vou querer ver se na gravação vai ficar baixo, porque eu perdi várias vezes o seu som. Mas aí eu vou ver, de repente, o meu fone. Não, a voz dele ficou baixa algumas vezes mesmo. Ah, é? Então a gente vê na gravação. Então, mas eu tenho como na edição aumentar o volume e aí vocês têm como ouvir novamente. Entretanto, vocês me avisem, viu, quando isso acontecer, porque se não avisar. Não, mas assim. Deu para entender. Mas deu para ouvir, mim, né? Foi agora, por exemplo, ficou baixinho durante alguns segundos, mas a maioria do tempo estava normal. Então tá, pessoal. Ok, então é isso. Então tá. Até o próximo sábado. Até, obrigada, viu? Eu que agradeço. Até domingo. Nossa, falta 2 horas só. Boa noite. Ele tem problema com domingo. Pois é, voou. Boa noite. Tchau.